Os problemas com a obra inacabada da Avenida Dom Pedro, em Ribeirão, parecem não ter fim. Desta vez, os estabelecimentos ficaram alagados. Bastou chover um pouco mais forte ontem que o transtorno apareceu. Outra comerciante mostrou a enxurrada no cruzamento da Dom Pedro com a Espírito Santo. Quem fez o registro foi a Regiane, dona de uma loja de joias no local. Ela conta que a água chegou na vitrine do comércio. É pessoa com vassoura, com rodo, coloca pano na porta do estabelecimento, vai fazendo dentro do que pode fazer para não ter prejuízo, porque realmente é difícil. Fora o mau cheiro também que é trazido, rato. Ela diz que a situação afasta clientes e ela teme pelo fim do ano, uma das melhores épocas de vendas. E está todo mundo aqui já contando com dezembro para uma melhora no comércio, na economia, para geração de novos empregos. Mas desse jeito a gente não sabe nem como é que fica, né? Nesta loja de doces, além da água subir e invadir o estabelecimento, ela voltou por um cano de escoamento e brotou entre os pisos. Tudo aconteceu com clientes no comércio e o Bruno conta o transtorno que passou. Inclusive os clientes dentro da loja também ficaram assustados porque a água começou a sair pelo piso. Ela retornava, em vez dela escoar para a rua, ela estava voltando para dentro da loja. O comerciante disse que há uma união entre os empresários da região para mover uma ação contra a prefeitura. Estamos em conversa com o pessoal aqui, os comerciantes da Dom Pedro, até estamos tentando o engajamento do pessoal da Saudade também, para poder ver alguma forma disso ser resolvido o quanto antes. A causa dos alagamentos pode ser o baixo número de bocas de lobo na avenida. No quarteirão entre as ruas Corumbá e Tapajós, por exemplo, a reportagem encontrou apenas esta entrada para as galerias. E o cenário se repete por toda a via. É o que observou este engenheiro civil. Foi uma chuva normal, um pouquinho maior que o normal, mas nada que não devia ter sido contemplado em projeto e já causou todos esses transtornos, mostrando que existe sim uma falha de infraestrutura, que pode ser na parte de projeto ou na execução. Pode até ser que tenha no projeto uma boca de lobo aqui, por exemplo, mas o fato é, não tem nada executado e deveria ter aqui, mais ou menos nessa região, mais uma boca de lobo para zerar essa água que não está acontecendo com os outros. Este é mais um problema da conturbada construção do corredor de ônibus da Dom Pedro, que também inclui obras na Avenida Saudade. Com custo de mais de 45 milhões de reais, o serviço começou em janeiro de 2020. Após atrasos e descumprimentos de contrato, a prefeitura rompeu com a Coesa em julho deste ano. Restaram o asfalto desnivelado e calçadas quebradas. O engenheiro civil alerta que os comerciantes podem buscar direitos em ações judiciais contra a prefeitura. Ele deve contratar um advogado e um engenheiro, um arquiteto, para vir fazer um laudo técnico. Nesse laudo, o engenheiro vai fazer um estudo demonstrando que aqui existem falhas de infraestrutura. Então não é um problema do estabelecimento. Com isso daí, o proprietário tem chance de ganhar um ressarcimento dos danos causados pela água da chuva. Samuel Santos para o Jornal da Clube. A Secretaria de Obras Públicas informou que rescindiu o contrato com a empresa responsável pela implantação do corredor de ônibus das avenidas Dom Pedro e também Saudade, mas aplicou multa e penalidades cabíveis. Disse ainda que está em elaboração a planilha orçamentária atualizada para que em outubro inicie aí um novo processo licitatório. As obras, no entanto, devem começar só no ano que vem. Agora, ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene, transtorno, um dinheirão gasto aí com essas obras e já temos problemas lá na Dom Pedro e também ontem registramos alagamentos ali na Jerônimo Gonçalves. Complicado, né? Muito complicado, André. Como essas obras têm gerado problemas para a população aqui em Ribeirão, a gente sabe que elas são importantes, mas é muito transtorno. Quem fala mais com a gente é o Tiago Marrara, que é professor de Direito Administrativo. Doutor, com as obras paradas na Avenida Dom Pedro, quem tem responsabilidade pelos problemas estruturais que ficam para trás? Boa tarde. Boa tarde. Todas essas obras que são contratadas pelo município também são de sua responsabilidade. Então, se o município suspende um contrato com a empresa, se o município rescinde esse contrato, ou seja, extingue esse contrato, ele tem o dever de zelar pelo local, de zelar pela obra para que se evite qualquer tipo de transtorno para a vizinhança.
Doutor, em outro ponto da cidade, na Jerônimo Gonçalves, nós vimos um alagamento impressionante e faz pouco tempo que a avenida passou por uma troca geral de galerias subterrâneas. A Prefeitura precisa dar ou encontrar explicações? Sim, a Prefeitura tem dois caminhos aí. O primeiro caminho é notificar a empresa que foi contratada para verificar se há alguma falha nessa obra que foi realizada. E se houver falha, a empresa tem o dever de se responsabilizar pela construção durante alguns anos após a entrega da obra. E, além disso, a municipalidade, o município tem também um dever de reparar qualquer tipo de dano que venha a ser causado aos munícipes, aos cidadãos que estão ali ao redor da obra. E a Prefeitura tem ferramentas para solucionar ou pelo menos amenizar os danos vividos nessas avenidas? Tem sim. A Prefeitura, ainda naqueles contratos que estejam suspensos, tem o poder de ocupar o local da obra, de ocupar o canteiro de obras, para tomar todas as providências que sejam necessárias para evitar danos. Então, a legislação, a lei de licitações, é muito expressa, é muito clara ao dizer que o poder público pode ocupar essas áreas e tomar todas as providências. Porque o que a gente tem visto é tapume caído, é material de construção escorrendo pelas ruas, então tudo isso pode e deve ser controlado sim. Doutor, e uma vez provado que os problemas de drenagem nas avenidas pioraram com as obras, o que o comerciante local pode fazer? Onde pode se socorrer? Bom, a primeira medida que o comerciante pode utilizar é a de ajuizar uma ação de responsabilidade contra a própria prefeitura. Os comerciantes também podem agir conjuntamente por meio das associações que os representam e pode ainda se socorrer do Ministério Público, porque o Ministério Público tem essa função de defender os interesses da coletividade, da sociedade. E aí o Ministério Público também pode buscar essas providências, seja em relação à empreiteira, aquela empresa que construiu a obra eventualmente com algum defeito, seja em relação ao município. A Prefeitura sempre defendeu que não tem problema nenhum conduzir várias obras de uma vez, mas e o bem-estar da cidade toda e o impacto para a vida econômica? Isso não entra na lista de responsabilidades do administrador público? Bom, vamos separar as coisas. Realmente não existe uma proibição para se desempenhar ou para se executar várias obras ao mesmo tempo. A lei não fala disso. É possível que o prefeito tenha várias obras ao mesmo tempo. No entanto, é necessário que a prefeitura tenha um planejamento. Por quê? Porque várias obras ao mesmo tempo causam muitos inconvenientes, param vários pontos da cidade e por isso é importante que se faça um planejamento dessas obras. Ok, doutor, muito obrigada pela sua entrevista. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, André. Obrigado, Gislene Lopes. Até já, então.